Tudo certo, pessoal? Bom, hoje eu resolvi resolver um exercício com vocês da disciplina de estruturas metálicas. O exercício, na realidade, é de ligação parafusada sujeita a uma força cisalhante. Bom, o exercício é o seguinte: determine a resistência de cálculo da ligação indicada. Considere a barra da treliça constituída por dois perfis U250 por 29,8, a chapa GUC de 12,7 mm, parafusos A307, 3/4 de polegada. O aço do perfil da chapa é ASTM A36, os furos são padrões e feitos com broca e a ligação é por contato. Bom, a gente tem todos esses dados dados pelo enunciado e ainda a gente tem o desenho da seção, que a gente pode observar que são dois perfis U separados pela chapa GUC aqui no meio, e também a gente pode ver a geometria da ligação parafusada. O que o exercício está querendo? O exercício está querendo que a gente determine a resistência de cálculo da ligação indicada. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que verificar esses 4 itens e pegar o menor dele para ser a resistência de cálculo dessa ligação. Bom, o primeiro item que a gente vai calcular vai ser verificar a seção bruta e líquida de ambas as chapas. O segundo vai ser verificar o cisalhamento dos parafusos. O terceiro é verificar a pressão de contato. E o quarto é verificar o cisalhamento de bloco. Bom, então para começar, a gente vai verificar a seção bruta e líquida desse perfil. A gente vai começar pelo escoamento da seção bruta. Bom, para calcular o escoamento da seção bruta, é o seguinte: para calcular essa força resistente, RDT, a gente precisa da área bruta, que no nosso caso a gente já tem aqui, que é 37,9, então 37,9, multiplicar pela tensão de escoamento, que o enunciado também já deu, que é 25 kN por centímetro, dividir pelo γ1, que nesse caso é 1,1, e por se tratar de dois perfis U, a gente não pode esquecer de multiplicar por 2. Bom, dessa maneira, a gente tem que o resultado é 1.722 kN. Bom, isso é a resistência, o escoamento da seção bruta. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer da seção líquida também. Então, para a seção líquida, é o seguinte: são essas fórmulas aqui. Bom, a resistência, para calcular a resistência, a gente precisa da área efetiva, da área efetiva líquida. Como que a gente calcula essa área efetiva líquida? A gente precisa da área líquida e do coeficiente de redução. E por que é necessário esse coeficiente de redução? Como vocês podem observar aqui, o perfil essas abas aqui, elas não estão parafusadas, ou seja, ocorre o fenômeno de shear lag. Devido a isso, a gente precisa desse coeficiente de redução para ponderar essa ruptura da seção líquida. Bom, então a gente vai começar calculando o coeficiente de redução, que é igual a 1, menos esse EC é a distância até o centro geométrico, que no caso aqui já foi dado também, que é 15,4, eu vou colocar aqui em centímetro. E esse LC, que tá dividindo aqui na fórmula, ele vai ser a distância entre o centro de todos os parafusos. Então, no caso, vai ser a distância desse centro até esse centro, ou seja, vai ser 4 vezes 5,7 centímetros. Bom, essa conta aqui, ela vai dar 0,93. Só que o coeficiente de redução, o valor dele tem que ser entre 0,6 ou 0,9, ou seja, a gente vai ter que adotar 0,9. Bom, dessa maneira a gente já consegue calcular a nossa resistência. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui para ficar melhor para ver. Então, nossa resistência RDT vai ser área líquida efetiva. Bom, área líquida efetiva é o nosso coeficiente de redução vezes a área líquida. Para o cálculo da área líquida, a gente tem o seguinte: a gente já tem que a área bruta é 37,9. Logo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar os parafusos para corresponder a essa área líquida. No caso, a seção que iria romper
seria essa daqui, que passaria entre dois parafusos. Então, a gente tem que retirar o equivalente a dois parafusos dessa seção transversal. Então, eu tenho que tirar menos 2 vezes o diâmetro do parafuso em centímetro, seria 1,905. Porém, a gente tem aqui em cima que os furos são feitos com broca. Devido a isso, a gente tem que adicionar mais 0,15 centímetros. E para ficar a área da seção, a gente tem que multiplicar pela espessura. No caso, a espessura vai ser 0,963 centímetros. Bom, isso tudo a gente tem que dividir. Eu tirei a folha aqui com a fórmula, mas como vocês podem ver, tem que dividir pelo gama 2. O gama 2 é 1,35 e tem que multiplicar pela tensão de escoamento, que é 40. Porém, tem a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, para calcular o escoamento da seção bruta. A gente tem que multiplicar por 2. Bom, essa conta aqui, pelos meus cálculos, vai ser igual a 1817,5 kN. Então tá, ó. Só retomando um pouco, o que a gente fez foi verificar a seção bruta e líquida desses dois perfis em U. Agora a gente vai ter que verificar dessa chapa aqui do meio. Bom, para verificar a chapa do meio, as fórmulas são as mesmas. Então, para verificar o escoamento da seção bruta, vai ser área bruta, que nesse caso vai ser a altura dela, que seria 300, multiplicado por essa espessura. Então, vai ser em centímetro 30 vezes 1,27, vezes a tensão de escoamento, que é 25, dividido por 1,1. Bom, esse valor aqui vai dar 865,9 kN. E do mesmo jeito a gente tem que fazer também o escoamento da seção líquida. Porém, nesse caso, por se tratar de uma chapa plana, não ocorre o fenômeno de shear lag. Então é um pouco mais simples. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e só calcular a área líquida. Daí, nesse caso, vai ser isso. Daí, esse valor aqui, ele já corresponde ao diâmetro do parafuso já somado aquele 0,15 que a gente fez no início. Daí, multiplicado pela espessura. Tomar cuidado agora aqui, porque essa espessura aqui é da chapa. Essa espessura aqui é da chapa, não é mais os dois perfis. E multiplicar por 400, dividir por 1,35. Bom, esse valor aqui vai dar 974,23 kN. Bom, o que a gente já conseguiu verificar? A gente já conseguiu determinar quais são as tensões que tanto a área bruta quanto a área líquida desse perfil consegue suportar. Bom, agora a gente vai passar para o próximo passo. O próximo passo seria verificar o cisalhamento no parafuso. Daí, para verificar o cisalhamento no parafuso, a gente vai usar essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, ela leva em conta, esse 0,4 aqui é porque a rosca está no plano de corte, ou seja, a gente está pegando o pior caso possível. Caso a rosca não estivesse no plano de corte, esse valor aqui seria 0,5. Bom, então vai ficar o seguinte. Essa resistência vai ser 0,4. Agora é a área, a área B é a área do parafuso, do bolt. E aqui é a tensão de escoamento também do parafuso. Eu já coloquei aqui um lembretezinho de quanto seria, porque o enunciado não deu. Porém, então, a área do parafuso seria como? Seria a área de um círculo. Π vezes o diâmetro, que é 1,905 quadrado, dividido por 4, vezes essa tensão, 41,5, dividido por 1,35. Bom, esse resultado aqui, segundo minhas contas,
vai dar em torno de 35 quilonewtons. Só que é o seguinte, isso daqui é para um parafuso. E como a gente pode ver aqui na nossa figura, a gente possui o quê? A gente possui 10 parafusos. Mas se não fosse só isso, a gente tem um outro detalhe. Que como a gente pode observar aqui, são 3 barras. Como são 3 barras, vamos imaginar que acontecesse isso daqui, ó. Uma barra fosse para frente, outra fosse para trás, outra fosse para frente. Ou seja, aqui e aqui seriam 2 planos de corte. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que pegar esse valor, multiplicar esse 35 pelo número de planos de corte, que seriam 2, e pelo número de parafusos. Com isso, a gente chega no valor mais exato de 700,9 kN. No caso da ligação inteira, a ligação composta, ela resiste a esse valor aqui. Beleza. Fizemos a segunda verificação. Agora a gente pode partir para a terceira. Bom, então para calcular a pressão de contato, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai utilizar essa fórmula aqui. Essa fórmula ela é composta de dois termos. Esse primeiro termo corresponde ao rasgamento do furo. Ou seja, se o furo estiver próximo da borda, poderia acontecer da tensão for tanta que iria rasgar a chapa de aço. Essa segunda parte aqui, ela corresponde ao esmagamento, ou seja, só esmagar a borda do furo. Bom, então é o seguinte, para calcular essa resistência, a gente vai ter o seguinte, RDC igual a 1,2 ECLC. O que seria o LC? Existem duas possibilidades do LC. Ele pode ser ou a distância da extremidade da chapa até a extremidade do furo, ou a distância entre a extremidade de um furo até a extremidade de outro furo. Nesse caso, como a gente quer calcular o quanto que aguenta, a gente vai acabar tendo que fazer para os dois. Então, a gente vai ter 2 LC. No primeiro caso, considerando até a extremidade da barra, vai ser 3,8 menos, como aqui está no centro do furo, a gente precisa tirar metade do furo. Então, do mesmo jeito, lá que eu já tinha colocado o valor somado, o tanto da broca, aqui de novo, dividido por 2. Isso vai dar 2,7725 centímetros. E do mesmo jeito a gente precisa fazer também esse LC entre os dois furos. Então vai ser 57 milímetros ou 5,7 centímetros menos, aí no caso, como seriam 2 metades de furo, a gente considera furo inteiro. Então subtrai isso daqui, vai dar 3,645 centímetros. Bom, então voltando para essa fórmula, primeiro a gente vai fazer para os parafusos de extremidade. Vai ser 1,2 vezes 2,7. Eu tô diminuindo minha letra, desculpa. 27725 vezes. Agora o seguinte também, a gente tem que ficar esperto, esse T aqui é de espessura. Só que o que a gente consegue ver aqui? Vamos dizer, um conjunto de duas coisas diferentes. São 2 perfis U e uma chapa no meio. Bom, cada perfil U tem 9,63 milímetros de espessura. Porém, para acontecer essa pressão de contato em um dos dois, vai acontecer no outro junto. Então, a espessura que a gente teria que usar seria a soma dos dois, ou seja, seria em torno ali dos 19 milímetros, 19,2 milímetros. Porém, essa chapa do meio, ela só tem 2,7 milímetros, ou seja, ela é mais fina. Por ela ser mais fina, a tendência é ela sofreu o rasgamento e o esmagamento antes. Então, a gente vai fazer tudo em relação a ela como forma de segurança, porque ela vai resistir menos. Então, esse T que a gente usa aqui vai ser 1,27, porque é da chapa do meio. Aí, F último vai ser 40 de novo, o A2, 1,35,
Nesse segundo termo vai ser 2,4 vezes o diâmetro do parafuso, só do parafuso, 1905, vezes a espessura de novo, só a espessura daqui, vezes F último dividido por A2 novamente. 1,35. Bom, esses valores vão dar o seguinte. Esse daqui vai dar 125,79 kN. E esse outro aqui vai dar 164, opa, confundi. Vai dar 172,04 kN. Bom, daí o que ocorre? A gente tem que pegar o mais a favor da segurança. Então, no caso, é o menor, seria esse daqui. Só que o que a gente fez? Como eu estava comentando anteriormente, a gente só fez o cálculo para o parafuso de extremidade. Agora a gente tem que fazer o cálculo entre os parafusos. Então, vai ser praticamente a mesma coisa. O que vai mudar só vai ser o LC que a gente calculou ali em cima. Então, novamente, vai ser 1,2 vezes 3,645, que a gente calculou aqui, ali em cima, 1,27 vezes 40, dividido por 1,35. Esse segundo termo vai ser a mesma coisa, então eu já vou deixar o resultado aqui. Vai ser a mesma coisa porque o parafuso não muda, nenhuma outra característica muda. Bom, e essa conta aqui vai dar 164,59 kN. A gente vai, aí, comparando com esse 172,4 kN, a gente vai ter que fazer a mesma análise. A gente vai escolher esse valor, porque ele é o menor que o outro. Só que aí a gente chega na seguinte situação. Isso daqui que a gente calculou é para um parafuso de extremidade e, tipo, para um parafuso que está entre dois parafusos. Então, para saber a resistência real da ligação total, a gente tem que fazer o seguinte. A gente possui dois parafusos de extremidade, como a gente pode ver aqui. Então, seria 2 vezes 125,79, mais a gente possui 8 parafusos que podem sofrer rasgamento devido a essa distância entre os furos do parafuso. Então, seria 5,9, e esse resultado vai dar 1.568,3 kN. Bom, então esse seria o valor que a nossa ligação, no valor total que a nossa ligação resistiria à pressão de contato. Beleza, partindo agora para a última verificação, a quarta verificação, que é a verificação de saneamento, nós temos o seguinte. A gente tem essa fórmula maiorzinha aqui. E para fazer isso, a gente vai ter que encontrar algumas áreas antes. Bom, para verificar o cisalhamento do bloco, o que a gente precisa identificar antes? A gente precisa identificar qual bloco que vai cisalhar. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui. Nesse caso, a gente teria duas opções. Ou poderia ser esses dois ladinhos aqui, que só estou fazendo por cima aqui. Espera aí que eu tenho um outro desenho, vou fazer aqui. Ó, a gente poderia fazer o seguinte. Poderia verificar isso aqui cisalhando, porém isso vai cisalhar, esse bloco vai cisalhar junto com esse, para poder tirar e essas duas partes ficar. Porém, no caso desse exercício, o que dá certo, o certo que dá menor na realidade, é essa área aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o cisalhamento de bloco para essa área em vermelho aqui. Bom, então vamos lá. Primeiro, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai precisar da área bruta cisalhada. A área bruta cisalhada, ela corresponde à área dessa seção aqui. No caso dessas duas. Então, vamos lá. Bom,
como que vai ser? Vai ser a área bruta cisalhada vai ser toda essa distância aqui, ou seja, 3,8 mais 4,57 multiplicado pela espessura. Aí, nesse caso, é a mesma coisa que a gente comentou anteriormente. Onde que pode ocorrer o cisalhamento? Pode ocorrer nesses dois perfis U ou nessa chapa GUC aqui do meio. Qual que vai ter o conjunto que vai ter o menor espessura? 12,7 ou ali 19,2 milímetros? Obviamente vai ser 12,7. Então a gente coloca aqui 1,27. E não esquecendo que a gente tem que multiplicar por 2 por seus dois lados aqui. Bom, esse valor vai dar 67,56 centímetros quadrados. Bom, agora a gente tem que calcular a área líquida cisalhada. Bom, o que vai ser a área líquida? Do mesmo jeito que a gente fez lá no início, vai ser a área bruta, só que agora a gente vai ter que tirar os furos. Aqui, no caso, vão ser 1, 2, 3, 4, só que esse último ele não está inteiro. Então, vai ser só meio, ou seja, seriam 4,5 furos. Porém, a área líquida era dos dois lados também. Então, no caso, acaba que são 9 furos. Então, a gente vai ter que fazer 9 vezes o diâmetro do furo mais o 0,15 somado novamente, multiplicado, isso daqui tudo, pela espessura da barra mais fina, que seria a barra GUC. Bom, esse resultado vai dar 44,07 centímetros quadrados. Bom, e a última área que a gente precisa calcular vai ser a área tracionada. Onde que seria a área tracionada? A área tracionada seria essa área aqui. Ou seja, a área tracionada vai ser esse tamanho aqui que a gente consegue ver aqui, ou seja, 12,6. Porém, a gente não pode esquecer de subtrair também metade desse furinho e metade desse outro furo, ou seja, subtrair um furo inteiro. Então, novamente, 2,055. E para transformar em área da seção, tem que multiplicar novamente pela espessura. Beleza. Esse resultado aqui dá 13,39 centímetros quadrados. Bom, agora que a gente já calculou todas essas áreas, a gente pode passar para realmente o cálculo da tensão cisalhante do de bloco. Então, vamos lá. Eu vou fazer separado, porque senão a minha letra vai ficar muito pequena, que provavelmente deve estar um pouco pequena. Mas vamos lá, esse primeiro termo vai ser 1 dividido por 1,35 vezes 0,6 vezes a tensão última, que é 40, vezes a NV, a nossa área líquida cisalhada. Então, vai ser 44,07 mais esse CTS, ele corresponde... Bom, esse CTS, ele corresponde como um coeficiente que analisa se o cisalhamento do bloco está ocorrendo de forma uniforme ou não. No nosso caso, por se tratar de uma força centrada, é uniforme. Então, o nosso CTS utilizado vai ser 1. Aí, força última, 40. Daí, área tracionada, 13,39. Bom, já calculando o resultado desse primeiro termo, ele vai dar em torno de 1.180 kN. E daí, para o segundo termo da equação, vai ser 1 sobre 135 vezes 0,6 vezes
tensão última, vezes. Agora é a área bruta cisalhada, então vai ser 67,56 mais 1, como disse, as tensões são uniformes para causar o cisalhamento do bloco, vezes 40 vezes 13,39. Isso vai dar... Bom, é o seguinte, acabei de perceber que eu cometi um erro aqui. Aqui não é a última não, é a tensão de escoamento, então ela é 25. Bom, arrumado isso daqui, a gente chega ao seguinte resultado. A gente chega a 1.147,41 kN. Logo, a análise que a gente tem que fazer é a seguinte: 1.180 kN igual a 1.147,41 kN. Pegamos a menor. Bom, agora a gente já fez todas as verificações que o exercício pediu. O que a gente tem que fazer? A gente tem que reanalisar tudo que a gente calculou e ver qual que é menor. No caso, para ser a tensão resistente dessa ligação indicada. Bom, então para determinar essa resistência de cálculo, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode voltar aqui no sumáriozinho que eu tinha feito e elencar a resistência que a gente calculou. Bom, no primeiro item, a gente calculou para os perfis US a resistência ao escoamento da área bruta e a resistência à ruptura da área líquida. Bom, a gente chegou a dois valores, 1.817,5 kN e 1.722 kN. Bom, nessa mesma verificação a gente viu para chapa GUC, a gente fez essas verificações para chapa GUC e a gente chegou em dois resultados também: 165,9 kN e 974,23 kN. Bom, agora a segunda verificação. A gente chegou a 700,9 kN. A terceira verificação, a gente chegou a 1.568, moto. Na terceira verificação, a gente chegou a 1.568,3 kN. E na quarta verificação, a gente chegou a 1.147,41 kN. Bom, como a gente pode ver, a menor resistência que a gente obteve nessas quatro verificações foi na verificação do cisalhamento do parafuso. Ou seja, essa vai ser a resistência que a nossa ligação vai suportar. Qualquer valor acima disso, o parafuso já vai cisalhar e com isso a ligação já não vai ser mais efetiva, já não vai estar mais ali. Bom, uma coisa que pode ser observado na tentativa de aumentar essa força pode ser que a gente considerou que os planos de cisalhamento eles passam na rosca de cada parafuso. Isso já diminui um pouco a resistência. Porém, caso mesmo se não passasse, não fosse suficiente, a gente poderia aumentar a resistência do parafuso para conseguir aumentar essa força. Bom, gente, o exercício é isso. Espero que eu possa ter ajudado, pelo menos um pouco, vocês a entender um pouco melhor como resolver ligação parafusada, sujeitos a esforço de cisalhamento, né, tensões cisalhantes. E é isso aí, pessoal. Desculpa aí caso minha letra esteja um pouco confusa, mas eu fui tentando repetir para que vocês pudessem entender. Muito obrigado pela atenção.